Olá, turminha do sexto ano. Eu sou o professor Raineri e vamos começar a nossa correção da atividade do Sistema Max. Portanto, pegue seu livro, abra na página 209, pegue sua canetinha vermelha, sua caneta colorida e vamos iniciar a correção. Bom, pessoal, na página 209 nós temos: escreva que operação ou operações devem ser realizadas para desenvolver cada situação. Pedro tem 145 centímetros e seu pai 192. Qual a diferença de altura entre Pedro e seu pai? A palavrinha diferença, ela já entrega aí qual operação matemática devemos usar. Nesse caso, subtração. Em um jogo de videogame, Renato fez 420 pontos e Maurício 395. Quantos pontos Renato fez a mais que Maurício? A palavrinha a mais, ela pode induzir no sentido da adição. Porém, nós vemos que tem uma diferença entre a pontuação de Renato e Maurício. Então, nós devemos procurar saber quanto Renato tem a mais, ou seja, qual a diferença da pontuação de Renato com Maurício. Então, para isso, nós vamos utilizar a subtração novamente. Marina tem R$ 142 a mais que Clara. Se Clara tem 285, quantos reais Marina tem? Olha só, aqui nós temos a situação novamente a mais, porém é diferente da letra B. Por quê? Na letra B, o Renato e o Maurício, eles já tinham os valores, ou seja, qual era a pontuação de cada um. Aqui não diz qual a quantidade que Marina tem, só diz que ela possui a mais. Então nós vamos pegar a quantidade que Clara possui e adicionar com quanto a Marina tem a mais. Então nós vamos ter aí a adição. Um professor de educação física quer formar equipes com 6 alunos. Quantas equipes serão formadas com 48 alunos? Se nós temos 48 alunos e são grupos de 6 alunos, claro que nós vamos utilizar aí a divisão. Se uma caixa de bombom custa R$12, quanto custa 15 caixas iguais a essa? Se você colocou adição, está correto. Porém, lembre-se, se eu for utilizar adição, eu vou ter um trabalho muito grande, porque eu vou ter que somar 15 vezes o número 12. Então vai ser 12 mais 12 mais 12, 15 vezes. Então nós podemos utilizar a multiplicação. E aí facilitaria muito o nosso trabalho. A multiplicação ela serve para diminuir essa quantidade de cálculo que nós faríamos se utilizássemos a adição. Regina comprou um carro no valor de 38 mil, deu 14 mil de entrada e o restante ela irá pagar em 8 prestações iguais. Qual o valor de cada parcela? Bom, pessoal, aqui nós temos dois momentos, duas formas para resolver, né? Precisaremos de duas operações. A primeira é o valor que eu vou ter que pegar o total e subtrair pela quantidade que ela quer dar como entrada. Então, eu vou ter, nesse primeiro caso, uma subtração. O restante, que será a diferença, será o resultado dessa subtração, ela vai pegar e parcelar em 8 vezes iguais. Ou seja, se ela vai parcelar, ela precisa utilizar aí a divisão. Então, só acertou quem colocou subtração e divisão. Não tem como resolver esse problema utilizando apenas uma operação matemática. Espero que vocês tenham acertado essa primeira questão. Na segunda, nós vamos fazer os cálculos, tá? Então, na letra A, você vai pegar 192 menos 145. O resultado é 47. Se você armou unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, está certo. Lembrando que aqui só é o gabarito, tudo bem? Na letra B, temos 420 menos 395. Uma dica que eu quero passar para vocês é sobre o cálculo mental. Perceba, eu tenho 395.
Para 400 faltam 5. E aí eu tenho 400 para 20, 420, né? Perdão, faltariam 20, né, de 400 para 420. Então, 20 mais 20 mais 5, 25. Então você pode utilizar aqui o cálculo mental. 285 mais 142. Somando unidade com unidade, 5 mais 2, 7. 8 mais 4, 12. Fica o 2 e sobe 1. 2 mais 1, 3. Com 1, 4. Então, nosso resultado, 427. 48 dividido para 6, 8. Lembrando que esse cálculo ele é exato, não tem resto. E na próxima aula, né, na unidade 2, nós vamos estudar múltiplos e divisores. No caso aqui eu tenho que 8 é um múltiplo de 6 e que 6 é um número divisível por 48. É um dos divisores de 48. 15 vezes 12. Aqui nós também podemos utilizar o cálculo mental. Olha, quem é 12? 12 é 10 mais 2. Então 15 vezes 10, pega o 0 e acrescenta aí com 15. Então vai ficar 150. 15 mais 15, 30. Então 150 mais 30, 180. Bom, pessoal, na letra F nós temos 38.000 menos 14.000 e aí resulta em 24.000. Primeiro utilizamos a subtração e agora nós vamos fazer a divisão. 24.000 dividido por 8, 3.000. Ok? Coloque aí o Czinho de certo. Se errou, por favor, né, organize com a resposta correta. Bom, pessoal, essa questão da página 210, eu já deixei uma dica na videoaula anterior. Nós temos 5 fileiras na horizontal e 12 na vertical. Então, olha só, o número de docínios que pode ser representado de diferentes maneiras. Escreva o total de docínios por meio de uma adição de 5 parcelas iguais. Então, 5 é o número de linhas. E, portanto, cada linha ela possui 12 docínios. Então, eu vou ter 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12. Então, eu tenho aí 60 como resultado. Aqui pede uma multiplicação. Se você fez de ordem, colocou, digamos, a ordem aqui, como não está diferente como está apresentado aqui, não tem problema. Você vai pegar uma multiplicação. Então, pego o número de linhas pelo número de colunas. 5 vezes 12. 5 vezes 12, 60. Que é a forma simplificada dessa adição. E aí a outra multiplicação é o 12 vezes 5 igual a 60. Lembrando, aqui nós temos a propriedade comutativa, onde a ordem dos fatores, perceba que nós apenas mudamos a ordem dos fatores, porém o produto continua o mesmo. A letra D, ela pede para você criar uma expressão numérica. Aqui essa resposta ela é aberta, você pode, né, nós teríamos aí várias respostas diferentes, mas que chegariam ao mesmo resultado. Eu coloquei aqui 12, peguei uma fileira, mais 4 vezes 12, que são as fileiras restantes. Então eu utilizei aqui duas operações. Lembrando, tá? Propriedade da expressão, eu preciso responder primeiro a multiplicação. Teve aluno que mandou aí no meu PV, colocou parêntese, tá? Não tem problema, está certo. Mas o nosso resultado seria o total de doces, que são 60. Continuamos. Bom, pessoal, então, na página 212, nós temos, com 3 tipos de pães e 6 tipos de recheio, quantos sanduíches diferentes poderão ser formados? Então, aqui eu tenho uma multiplicação, 3 vezes 6, 18. Então, aí eu poderia formar 18 tipos de sanduíches, tá? A partir de 3 pães e 6 tipos de recheio. O colégio está organizando uma excursão para um parque aquático. 125 pessoas já confirmaram presença. No mínimo, quantos ônibus têm capacidade? Com capacidade para 45 pessoas serão necessários para levar todas elas. Pessoal, aqui muito aluno se confundiu nesse cálculo. Nós temos 120 dividido por 45, tá?
Peço até perdão, é 125, né, pessoal? Acabei de observar esse erro, mas acontece. Tudo bem? Então aqui é 125, tá? Dividido por 45, 2. Ok? O resto seria 30. Vou até ajeitar aqui, vamos fazer... Ok. Então, com esse resto, olha só, presta atenção. Nós temos aqui 2 vezes 45, tá? 90. Aí aqui 90, ainda está. Peguei esse resultado do livro. Isso, 35, 90. Deixa eu direitar aqui. Acontece, tá? Peço desculpa. Bom, então olha só. 2 vezes 45, 90. Então, esse 90, o que vai acontecer? Se eu for subtrair de 125, vai ficar 35. Então, nós teríamos ainda 35 pessoas que não estariam no ônibus. O que acontece, pessoal? Nós vamos ter os 2 ônibus com a capacidade total, porém, vai ser preciso mais um ônibus para levar esse pessoal que ficou. Então, o nosso resultado será 3 ônibus, ok? 125 dividido para 45, 2. Eu vou pegar 2 vezes 45, 90. Sobrou 125 menos 90, sobraram 35. Então, essas 35 pessoas ainda seria preciso mais um ônibus para levá-las. Então, total de 3 ônibus. Essa terceira questão ela é da OBMEP, tá? Diz assim: a OBMEP é a Olimpíada Brasileira de Matemática para as escolas públicas e agora particulares, né? Nesse momento de pandemia, infelizmente ainda nós não tivemos esse ano a edição 2020. Então foi adaptada de lá, olha só. Pedro Américo e Cândido Portinari foram grandes pintores brasileiros e Leonardo da Vinci foi um notável artista italiano. Pedro Américo nasceu em 1843, já Leonardo nasceu em 391. Aliás, perdão. Leonardo nasceu 391 anos antes de Pedro Américo e 451 antes de Portinari. Aí vem a pergunta: em que ano Portinari nasceu? Bom, pessoal, tem várias formas de resolver essa atividade. Uma delas é você subtrair o 1843 por 391 e depois, em vez de você subtrair, você ia somar, mas esse cálculo da soma ele fica um pouco confuso. Então, olha só, o que nós podemos fazer? Tá? Ambos vai dar o mesmo resultado. Eu vou pegar 451 menos 391, que é essa diferença aí dos anos em que Leonardo nasceu antes do Portinari e Pedro Américo. Então esse cálculo aí deu 60, tá? Essa subtração deu 60. O que eu vou pegar? O que eu vou fazer? Eu vou pegar 1843 e vou somar com 60 e a resposta aí 1903, letra A. Tudo bem? Tudo bem para você que marcou certo, meus parabéns. Pessoal, página 214, tá? Vem aí a questão 2, tudo bem? O que eu tenho na questão 2? Eu vou ter aí, complete, descubra os números que faltam. Bom, pessoal, o que acontece? Eu vou ter essa incógnita, tá? Esses espaços em branco. E aqui tem uma setinha, só não coloquei aqui, mas a seta está indicando esquerda para direita. Então, o que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos utilizar a operação inversa. Se o resultado 625 foi obtido através de uma subtração, nós vamos fazer a operação inversa, vamos somar. Então, nós teríamos que pegar 625 mais 70, ou seja, fazer a volta, né? Fazer ali a prova real. E aí nós íamos obter o 695 a partir dessa soma aqui, ó, tá? Ó, o 625 ele é a diferença, ou seja, o resultado de uma subtração. Então,
O 70 ia assumir o valor de subtraindo, então você ia precisar achar o minuendo. Pegaria o 625 mais 70. E aqui, o 625 ele já é a soma de duas parcelas. Você tem aqui o 55 como parcela. Então você vai utilizar a operação inversa. Vai subtrair 695 menos 55, 640. Na letra B, nós temos 228, que é o resultado de um produto. E esse 132 ele está como parcela. Então, tanto faz se você vai da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, que aí ele não vai ele não vai ocultar muitos os valores. Você vai pegar aqui somar, ó, 288 mais 132, vai obter 420, ou o inverso da multiplicação, você vai pegar 288 e dividir por 3, tá bom? O que nós temos na letra C? Na letra C, ela é direta. Você vai pegar 896, dividir por 8. Esse valor vai dar 112. E aí, esse 112 já vai combinar com a subtração aqui com 25. Então, eu vou ter 87. Então, está aí as respostas, tá? Esses espaços que estavam vazios. E aí, você completa. Bom, pessoal, olha só. Eu pulei aqui, tá? Até estava procurando, mas volta um pouquinho aí a letra B, que é a continuidade da questão 1, que começa lá na página 213. Tá? Então você tem essa pirâmide, e na pirâmide você vai ter a incógnita. Lembra lá que na videoaula a pirâmide da letra A ela é uma adição? Então aqui você já tem a primeira dica, ó, 2 vezes 3, 6. Então, esse 6 ele foi obtido a partir de uma multiplicação. Portanto, esse valor você vai obter a partir do resultado anterior. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 1, 4. E aqui nós vamos ter 6 vezes 12, 72. 12 vezes 4, 48. E a partir daqui você vai obter o resultado do topo da pirâmide. Você vai multiplicar 72 com 48, 3.456. Ok, pessoal, para finalizar aí a nossa aula, a última questão vem: calcule os números que completam as operações de cada linha do quadro. Bom, pessoal, você tem um espaço lá abaixo para você fazer a sua divisão. Então, você ia achar esses espaços aqui que estão em branco no seu livro. Aí você tem dividendo, divisor, quociente e resto. Na letra A... Perdão, não tem letra A. Na primeira linha, o espaço está em branco é do quociente, mas nós temos que o resto é zero. Então, bastava dividir 112 por 7, resultado 16. Na segunda linha, nós temos em branco dividendo. Como é que nós vamos obter esse dividendo? O dividendo, ele está em branco, mas nós temos o restante, divisor, quociente e resto. O resto ele vai ter um papel importante aqui. Eu vou pegar 9 vezes 84. Veja lá, 9 vezes 4, 36. Sobe 3. 9 vezes 8, 72. Com 3, 75. Então aqui nós vamos ter 756. E aí você soma com o resto. Lembra que o resto, para a gente achar o resto, a gente subtrai. Então a operação inversa é a adição. Então o nosso resultado, 757. Aqui nós temos o dividendo, o divisor e o quociente. Nós não temos o resto, né? Precisamos saber se essa divisão ela é exata ou não exata. Portanto, nós vamos pegar o quociente com o divisor ou vice-versa, né? Vamos fazer aqui um produto. 12 vezes 105. Nós vamos ter como resultado 1.260. E subtraindo com 1.265, o resultado é 5. Essa última, tá? Muitos alunos, eu digo muito, mas foram só uns 3. Mas já pela quantidade de alunos que têm procurado, já é bastante. O que acontece? Nós temos aqui uma questão que bugou aí o pessoal. Quando você
não tem o divisor, complica um pouquinho mais. Mas o que você ia fazer? Você ia pegar o 871 e dividir por 37. Tudo bem? E aí a resposta ia dar 23, só que ela ia sobrar, ia obter resto. Esse resto você ignora. Aí você joga aqui o 23 e faz essa multiplicação. 23 vezes 37. A resposta vai ser 851. E aí você soma com o 20 para obter 871. Então aqui a resposta certa é 23. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham feito esse exercício. E agora eu quero conversar com vocês algo muito importante. Se liga aí. Bom, pessoal, olha só. Eu espero que vocês estejam fazendo essas atividades em casa, até porque poucos alunos me procuraram no PV. Então, por favor, faça essas atividades. Se você tiver alguma dúvida, mande uma mensagem aí no PV do WhatsApp, que nós vamos estar dispostos a ajudá-los. Não tenha vergonha, tá bom? O professor aqui pode demorar um pouquinho para responder, mas todas as respostas serão, todas as mensagens serão respondidas, tudo bem? Bom, nós vamos mudar um pouquinho a nossa estratégia. Você vai fazer as páginas 215 a 219, porém a página 219 só são as questões 7 e 8, tudo bem? E aí, pessoal, você vai me mandar uma foto, tá, do seu caderno, do seu livro lá respondido. E aí eu vou mandar o gabarito para vocês em forma de PDF, tudo bem? E aí o que vai acontecer? Presta atenção, isso aqui é um exercício, tá bom? Você vai tirar suas dúvidas, vai me mandar mensagem no PV, vai me mandar as fotos, e aí eu lhe mando a resposta. Não vai ter videoaula com essas atividades. E aí, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu estou bolando um trabalho para o final do bimestre, tudo bem? Somente quando acabar aí esses 2 meses, maio e junho. Eu vou passar para vocês um trabalho. Esse trabalho deve ser feito na folha de papel maço. Ainda não tem data de entrega, mas já adiantando, ele vai ser para o final do bimestre, somente quando nós formos encerrar o sistema Max. Tá? Eu vou escolher 20 questões do sistema Max. E aí essas 20 questões, elas são, né, questões aleatórias do nosso livro. Então eu já vou passar para vocês 7 questões, a começar ali na 219, questões 1 e 2, na 220, questões de 3 a 6 e na 221. Essa aqui, se você tiver alguma dúvida, eu vou também ajudar, mas eu não vou dar resposta, tá bom? Vou esperar que você faça o cálculo. Então você vai fazer essa atividade numa folha de papel ao maço, tá bom? Compre aí mais umas folhas, porque são 20 questões no total. Já vou passar 7, depois eu vou passar mais umas 5, 4, até nós completarmos essas 20 questões. Tudo bem? Então, muita atenção para isso. Você vai copiar o comando na folha de papel maço e fazer o cálculo lá também. Lembrando, aquelas questões, tá? Não vamos confundir. Essas questões aqui você vai fazer, mas não vale nota, tá? Manda no PV e eu vou te dar o gabarito. Já essas questões, a partir da 219, questões 1 e 2, lá da tarefa, da seção tarefa, são 7 questões, tá? Começa no 219 até 221. Totalizam 7 questões. Essas questões vocês vão responder e depois vocês vão receber outras questões que vão totalizar 20 ao todo e me entregar numa folha de papel ao maço. Ok, pessoal? Desde já, estudem, tá? Não percam tempo nas atividades de vocês. Lembre-se que essa atividade aí, ela é só para o final do bimestre, tá? Com essas 20 questões ainda, que as outras questões ainda vão ser passadas de acordo com as nossas aulas. E, por favor, até sexta-feira, me mande no PV o exercício que ficou para vocês fazerem. Tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.